Bom, queridos, hoje o programa é muito importante. Nós vamos falar sobre algo que mexe muito com cada um de nós. Infelizmente, todos nós cometemos pecados, né? Infelizmente. Uma pessoa só que existiu sobre a face da terra não cometeu pecado, o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, todos nós somos passíveis de pecar. Não devemos pecar. Mas, eventualmente, infelizmente, a gente peca. E a nossa questão hoje é essa. Confessar pecados é uma prática comum entre nós? Eu tenho a primeira pergunta que vai orientar nosso bate-papo hoje. Eu peço ao pastor Mário e ao pastor Sóstenes que vejam lá. Olha só, confessar um pecado é sinal de arrependimento? Essa pergunta, pastores, ela vem porque às vezes eu percebo que há muitas pessoas que falam assim, eu pequei. Eu acho que hoje em dia, até com esse negócio da Lava Jato, acontece muito isso. A pessoa confessa o crime. Mas, sinceramente, tem algumas pessoas que falam que confessam o crime, mas não estão arrependidas, não. O que vocês pensam sobre isso? A questão do arrependimento, primeiro, né, a palavra-chave, nós temos que trazer alusão do que é o arrependimento. Eu comentei isso essa semana na nossa igreja, que uma coisa é você chegar perto de mim chorando e falando que errou e que se arrependeu. Porque o choro não é sinônimo de arrependimento. E muitas vezes a confissão também não é. Porque arrepender significa mudar de direção, mudar de posição, mudar de atitude, né? Então, quando a pessoa chega já arrependida e confessa, é outra história. Agora, tem muitos, como o senhor mesmo colocou, que chega chorando e confessa e faz aquela lástima, mas amanhã ele está fazendo da mesma forma. Então, não houve arrependimento. Né? Pastor Mário, no caso aí, tem confissão de pecado que é por estratégia, né? Muitas vezes a pessoa usa emocionalmente, ele se julga errado, estou errado, mas consertar ele não quer. Não há um novo nascimento, não há uma mudança de vida. Nós acostumamos com isso, confundir arrependimento com remorso. A gente entristece porque errou, entristece, mas não abandona. O arrependimento não. Podemos dizer o exemplo de Pedro, né? Pedro arrependeu e voltou para Jesus. E mudou de comportamento. Aquilo é arrependimento. Judas já foi diferente. Ele entristeceu quando ele viu o que ele tinha feito, mas ele não arrependeu, ele teve remorso, ele foi e suicidou. No caso, foi bom você ter falado isso, que eu estou pensando em exemplos bíblicos. Me parece que um caso clássico de pessoa que pecou à beça, mas que se arrependia era Davi, né? Davi. Eu acho que os textos de Davi, o Salmo 32, o Salmo 51, são também salmos clássicos, parece que ele sofria e ele confessava publicamente o seu pecado, né? Fantástico. Essa questão da confissão, pastor, Tiago vai tratar que quando nós confessamos uns aos outros, nós somos sarados. Uma das formas que nós temos de ter uma alma sadia, um corpo sadio, é a questão da confissão. Quando nós expomos as nossas culpas, expomos nossos problemas, nossas mazelas, com certeza o maior interessado é o Espírito Santo de Deus para nos sarar, nos tratar, né, para essa mudança. Porque o propósito real do cristianismo é a transformação. É a transformação, de que nós chegamos à estatura de varão perfeitos como Cristo. Isso. Né? Então, o arrependimento agora, é um passo. Tem gente que fala, e eu sei de muita gente que fala, não sei se você em casa aí faz isso, mas várias pessoas falam, até para mim, falam assim, eu quero até que coloque a imagem aí. Faz a pergunta, mas por que a gente não pode confessar nossos pecados somente a Deus? Por que a gente tem que confessar o pecado para uma outra pessoa? Porque quando a gente peca, no fundo a gente peca contra Deus. Então não basta, por exemplo, se eu cometi um pecado, não basta confessar só a Deus. O que o senhor pensa? O que vocês pensam, pastores? É uma questão bem complexa. Porque hoje, se eu cometi um pecado, eu errei contra qualquer pessoa, ou contra você, ou contra Deus. Não é? Quanto ao confessar um ao outro, é uma coisa muito relativa pelo seguinte: se eu pequei contra você, eu tenho a obrigação de pedir você perdão, de falar eu pequei, eu te difamei, eu te traí, não é? E pedir perdão e não fazer mais, para você. Agora, não podemos confundir, é o que muitas vezes estavam praticando por aí, que a pessoa chegar e confessar publicamente no meio de qualquer coisa. Nós tivemos um trabalho que estava sendo realizado aí, que a pessoa escolhia aleatoriamente um e o outro ia lá e conversar com ele. Tudo que queria conversar, se eu tivesse raiva de você, em vez de eu conversar com você, eu conversar com a pessoa.
Então eu tinha uma raiva do meu pai. Eu tinha, vamos pôr assim, se eu tivesse algum problema com meu pai não estava lá presente. Então a pessoa vinha, tomava lugar dele, aí eu chegava e desabafava. E o que acontecia? As pessoas ouviam e a gente ouvia cada coisa terrível, né? E fazia até mal pra gente. Então a gente ouvia e o que acontecia? Muitas vezes a pessoa não estava preparada para aquilo, Sim. saía dali, ó, espalhava. Aí pronto. Entendeu? Aí botou Então o melhor é confessar para Deus. Agora, se eu errei contra você, eu tenho que falar com você. Agora, é interessante porque a confissão de pecados, como o pastor Salzano falou lá de Tiago, fala, se a gente quer confessar os vossos pecados uns aos outros para serdes sarados, né? Parece que tem essa dimensão, vamos dizer, social, de corpo, né? Isso. Quando você colocou aí que quando nós pecamos contra Deus, isso aí a Bíblia vai deixar bem claro que não é tanto assim. Não é só. Porque nós fazemos parte de um corpo. Então, se eu faço parte do seu corpo, o seu dedão pisa numa pedra, ou tropeça numa pedra e arranca a unha, não é só o dedão que está com problema. É todo o corpo. Dói o corpo inteiro. Dói o corpo inteiro. Então, quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, já não é só para Deus. Então, a Bíblia vai declarar que tem pecados para arrependimentos, tem pecados para ser tratados, mas tem também pecados para a morte. Então, nós temos que tomar cuidado com essas questões. Então, eu creio que não é só para Deus. Tem pecados que realmente, se você não expor, não jogar para fora, vai trazer a enfermidade que pode se tornar patológica. Olha, estamos chegando no Espírito Santo. Ô, gente, até maldade, viu, Wagner, você mandar mensagem, porque o Wagner, sabe onde ele mora? Marataízes. Oh, Jesus. Ô, meu irmão, você é abençoado só do lugar que você mora. Ô, glória a Deus. Obrigado, Wagner, Maurício, aí de Marataízes. E ele manda uma mensagem muito legal aqui. Ele fala o seguinte: existem pecados chamados reincidentes, a pessoa comete, depois comete de novo, né? Que não conseguimos vencer sozinhos. Sim. Nesse caso, é recomendável buscar uma pessoa idônea para confessar e buscar ajuda. Porém, busca uma pessoa madura e de Deus para fazer isso. Legal isso que ele coloca, muito importante, né? Eu conheço uma fábula, parece que ocorreu, mas eles se tornaram uma fábula, que 3 amigos foram para a praia, como já colocou aí, Marataízes, e falou assim, rapaz, vamos conversar, vamos abrir o coração para o outro. Cada um de nós, com certeza, tem aquela caixinha que só Deus sabe, né? E vamos fazer isso para nós sararmos. Eu preciso de alguém para dialogar. E os 3 amigos abriram o coração. Foram os 3 amigos fazer a caminhada ali na praia e estão lá conversando. Um chegou e falou assim, olha, o meu pecado, a minha mazela que me mata todo dia, a minha espinha na carne é mulher. Eu não aguento, eu tenho problemas mesmo sendo casado, eu tenho essa questão. O outro falou assim, rapaz, o meu questão é dinheiro, eu não posso ver dinheiro, e aquela usura, e aí o outro virou e falou assim, o meu problema é a língua, eu não consigo guardar segredo. Aí, vamos afogá-lo, né? Mas tem que procurar uma pessoa segura, hoje, tem que ser infelizmente, idôneo, né? Agora, tem muita gente que acha, que inclusive quero mostrar na tela aí, que acha que essa pessoa idônea, madura, tem que ser o líder. Olha só, podemos confessar os pecados somente aos líderes ou podemos confessar a qualquer irmão? Tem até uma charge ali que eu achei muito legal, um garotinho lá, ou um garotinho não, uma pessoa lá no confessionário da Igreja Católica Romana, né? Padre, eu pequei. Aí o padre fala, eu já estou sabendo. E o padre com o computador aberto lá no Facebook. Já vasculhou, né? A vida dele. Foi o que o pastor Mário mesmo comentou, né, pastor Mário? A gente tem que tomar cuidado com quem a gente confessa. Mas não tem que ser só para o pastor ou para o padre, né? Não. Tiago, quando ele vai tratar no capítulo 5, sobre essa questão do poder da oração, da eficácia da oração, ele vai tratar que a oração, ela cura, patologicamente, a oração, ela perdoa os pecados, e a confissão das nossas culpas um pelos outros, e depois essa pessoa orar conosco, nós somos sarados. Lá não vai dizer que é líder. Né? Vai dizer que tem que ser o pastor. Não necessariamente o pastor ou o padre. Agora, tem gente que acha assim que a oração... Porque eu acho que até é uma questão de confiança, igual na Igreja Católica Romana. Essa coisa de que a confissão tem que ser para o sacerdote, para o padre. A Igreja Evangélica também considera, embora... não seja um princípio reformado, o sacerdócio exclusivo dos pastores, o sacerdócio universal, mas acha que o pastor é que é a pessoa qualificada, né? Com certeza. Hoje já tem muitos ministérios já surgindo, trabalhando com isso, como o Ministério de Libertação, né? De aconselhamento. Então, hoje nós temos essa gama aí de pessoas no ministério para nos ajudar, ou ajudar você que está com essa mazela aí, sempre tem uma área que nós precisamos ser realmente tratados.
E com certeza vale a pena. E eu creio que não é todo mundo que está preparado para ouvir. Isso aí eu não abro mão, não, porque é o seguinte, mesmo a gente que tem uma certa experiência, tem hora que é preferível você não ouvir. Porque não, tem certas hora, coisas são escabrosas. são coisas assim. E depois é o seguinte, te inibe. Porque você está preparado, você vai pregar. E no meio da sua pregação, você não vai contar o que aconteceu. Você cita um caso qualquer que pode ter sido parecido, a pessoa está falando de mim. Contei para ele lá agora e ele está falando. E não tem nada disso. Pode acontecer. Eu já sei que isso já aconteceu, né? De membro subir na igreja, querer bater no pastor, porque ele tinha acabado de contar ao pastor uma história, e o pastor subiu no altar e pregou e falou as mazelas dele lá, né? Tudo que tinha contado para ele, o pastor pregou. Misericórdia. Aí a pessoa subiu no altar e tirou satisfação mesmo lá, repreendeu. Tá entendendo? Isso é muito perigoso. Então a gente tem que saber isso aí, ouvir. Comigo eu acho o seguinte, eu sou o pregador da igreja, o pastor é minha esposa. Então é problema? Vai conversar com ela. Quando é mulher. Claro, perfeito. Aí vai com ela. Perfeito. Aí conversa, ela é uma excelente, uma excelente conselheira, ela vai, aconselha e tudo. Agora, quando é diferente. Você ia falar? Sobre essa questão de confiança, né, o nosso líder, uma pessoa, isso está muito pendente na nossa realidade. Eu conheço muitas igrejas que estão aí se definhando espiritualmente porque os liderados não estão tendo confiança nos líderes de chegar e abrir o coração. Isso é lamentável. E muitos líderes estão dando razão para isso. Sim, se eles tivessem dado razão, as ovelhas confiariam, né? Olha, a gente estava falando de arrependimento, a Eva é de Nova Serrana. Ah, que legal, Nova Serrana. Terra dos Sapatos. Terra dos Sapatos. Tem um pastor da Assembleia, me faltou o nome. Se o Serginho, o nosso produtor, lembrar, o pastor de Nova Serrana, Sérgio, que é da Assembleia de Deus, ele é presidente lá, esqueci o nome. O rosto dele está na minha... O Cleuton, pastor Cleuton. Um abraço a pastor Cleuton, toda a igreja Assembleia de Deus aí de Nova Serrana. E a Eva está dizendo o seguinte, quem se arrepende muda de comportamento, não faz mais a mesma coisa. É claro. É um conceito legal de arrependimento, né? Justamente. Muda de comportamento. Agora o choro é remorso, como colocou o pastor aqui. Chorou demais, minha filha, vai lá, resolve sua vida primeiro. Depois que passar o remorso, você vê se você mudou, aí você vem, reconcilia, né, com a igreja e com certeza. Agora, essa conversa está muito tranquila. Eu adoro criar problemas aqui para a gente discutir. Pensa você em casa. Coloca na tela aí uma situação, um problema. E se o pecado que eu confessar envolve o pecado de outras pessoas? Está ali o Delcídio. E ele confessou. Mas aí, está vendo ele dedo apontado? Ao confessar o seu erro, a sua transgressão, ele botou um tanto de gente na história. Então vamos pensar uma situação hipotética lá na igreja. Você fez uma coisa errada. Vamos supor que o casal, o rapaz namorando, ele tem contato sexual com a namorada. E ele fala, não, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me arrepender, tenho que confessar. E vai buscar alguém para confessar. Só que para falar isso, ele vai ter que dizer com quem ele teve aquele contato sexual. Como é que faz, gente? É meio complicado esse negócio, a gente tem que ter muita sabedoria, concordam? Justamente. Tiago, no primeiro capítulo, ele fala, se falta sabedoria, pede a Deus que Deus dá liberadamente. Né? E os líderes nós como líderes precisamos, a primeira oração depois de perdão dos nossos pecados é pedir a Deus sabedoria. Peça a Deus, né? Como fez Salomão, né? Não pediu ouro nem prata, peça sabedoria, porque a diversidade de problemas, como vocês estão colocando aqui, isso é comum no nosso dia a dia. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.